Olá, eu sou a pastora Karen, cumprimento você com a paz do Senhor Jesus e este é o momento devocional com Deus. E o tema dessa devocional é Como vencer em momentos de crise. E este é o maná que nos enviou o Senhor do céu para a minha e para a sua vida, que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as tuas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou? Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força, e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és o que falas comigo. Bem, aqui nessa passagem nós vamos ver um homem que se encontra num momento de crise, Gideão. Nós podemos aprender muitas coisas com Gideão, exatamente como vencer os momentos de crise em nossas vidas. A palavra do Senhor vai dizer que eles estavam sobre uma grande opressão dos midianitas. E a palavra diz também que os midianitas, eles eram tão numerosos, tão grandes, que eles eram comparados com a areia do mar, de modo que não podia ser contados. Ou seja, a adversidade aqui era infinitamente maior do que Gideão. O momento aqui de crise era um momento muito difícil, era algo impossível aos olhos humanos de ser superado ou vencido. Mas algo interessante nessa palavra é que Gideão vai dizer ao anjo: Mas se tu és conosco, por que nos sobreveio todo este mal? Olha só que interessante. O anjo vira para Gideão e diz para ele: Varão valoroso, vai nessa tua força, porque livrarás a Israel. O Senhor é contigo. Muitas vezes nós pensamos: Mas se o Senhor é comigo, por que nos sobreveio todo este mal? Por que eu estou passando por essa adversidade? Não é mesmo? Muitas vezes eu e você pensamos dessa maneira. Mas eu quero dizer a você que o Senhor nunca disse que nós não teríamos adversidades. A palavra do Senhor nunca nos garantiu que nós teríamos ausências de aflições. Mas a palavra do Senhor diz que em todas as aflições o Senhor estaria conosco. Olha que interessante, aqui nós vemos o diálogo entre o anjo e Gideão. Em todo momento o Senhor estava com Gideão, mesmo nos momentos de crise. E eu quero dizer a você que mesmo que você se encontre num momento de crise, você não está sozinho. O anjo do Senhor está com você. E a teologia vai dizer que quando fala o anjo do Senhor, é uma teofania, que significa a própria manifestação do próprio Deus falando com Gideão. Olha que coisa maravilhosa! O Senhor nunca desampara, nem eu e nem a você, mesmo que o momento seja um momento de adversidade. O interessante é que aqui nós vemos que apesar de todo esse diálogo entre o anjo e Gideão, Gideão fala para o anjo assim: Mas se tu és comigo, se tu és conosco, por que nos sobreveio todo este mal? Porque nós temos em nossa mente a ideia de que se o Senhor é conosco, então nós não vamos passar por aflições. Mas eu quero dizer a você
que o fato do Senhor ser com você e ser comigo não irá nos isentar de aflições e adversidade, mas a presença do Senhor nos fará prevalecer a todas as aflições e todas as adversidades. Olha só o que o Senhor diz para Gideão. Gideão, eu hei de ser contigo, e tu ferirás todos os medianitas, como se fosse um só homem. O que o Senhor está dizendo para Gideão é: Gideão, vai nessa tua força, porque vencer a adversidade, vencer o momento de crise, isso é para mim, isso é milagre, e eu vou operar um milagre, eu te farei vencer. Eu quero dizer a você o que significa então a presença do Senhor contigo, que te fará prevalecer. Eu quero convidar a você a ir comigo no livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te afundarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Bem, a presença do Senhor com você representa que, embora venha as adversidades, você irá vencer, você irá prevalecer, porque o Senhor estará contigo, te garantindo a vitória, e fará com você, assim como Ele fez com Gideão. Fez Gideão vencer toda aquela adversidade, por mais grandiosa que ela fosse. Se você ainda não compreendeu o que significa a presença do Senhor com você, eu quero convidar você a ir comigo lá no livro de Salmos, no capítulo 34, no versículo 19, que diz assim a palavra do Senhor: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas elas. Eu quero dizer a você que a presença do Senhor com você vai produzir em você força para vencer, vai operar na sua vida com um grande milagre e realizar aquilo que é impossível a você realizar. E também te dará o livramento de todas as aflições que te acometer. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo também muito importante nesta palavra. Quando o anjo começa a revelar a Gideão o plano de resgate, a forma como ele iria resgatar o povo de Deus, Gideão vira e fala assim: mas Senhor, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. Muitas vezes não é assim comigo e com você? Quando o Senhor fala que nos dará a vitória, que nos fará prevalecer, nós olhamos para as nossas circunstâncias e pensamos: isso é impossível para mim. Como eu farei isso? Como agora eu irei vencer essa adversidade? Isso é muito grande, eu sou pequeno demais. Muitas vezes nós olhamos para a nossa circunstância e entendemos que não iremos conseguir vencer a adversidade, porque tudo aquilo que nos cerca nos é desfavorável. Mas eu quero dizer a você que, embora a circunstância seja desfavorável para você, quem te fará prevalecer e vencer não é as circunstâncias, porque o Senhor não depende de circunstâncias, mas é o sobrenatural, é o poder de Deus. Uma outra coisa interessante desta palavra é que faltava ainda algo para Gideão. Embora Gideão tivesse todo esse diálogo com o anjo, ele pede um sinal para o anjo. Olha que interessante. Gideão, ao pedir um sinal para o anjo, Gideão estava trabalhando e fortalecendo em seu coração a fé. Porque embora o anjo estava ali diante dele, embora ele soubesse de todo o plano de Deus para resgatar o povo de Israel, ainda faltava algo para Gideão vencer a adversidade. Faltava a fé no coração de Gideão. E se você depois continuar lendo, então, a continuação desta palavra, você vai ver que por mais 2 vezes Gideão pede um sinal ao Senhor. E o Senhor concede esse sinal a Gideão. Por que muitas vezes isso acontece conosco? Falta-nos a fé no coração. E muitas vezes, assim como Gideão, nós temos que buscar o fortalecimento da fé em nosso coração para vencer os momentos de crise. Mas eu quero chamar a sua atenção ainda para uma situação. Gideão, antes mesmo de receber de Deus aquilo que ele havia pedido,
Gideão faz uma oferta, faz uma oferenda ao anjo. E ele diz: fique aqui até que eu vá e prepare uma oferta ao Senhor. O interessante é que o anjo vai dizer para Gideão: sim, eu ficarei aqui e esperarei até que você volte. Olha que coisa linda, não é mesmo? Duas coisas extraordinárias acontecem aqui, duas lições nós vamos aprender com Gideão. Primeiro, antes mesmo dele receber o que ele precisava e o que ele havia pedido, ele faz uma oferta ao Senhor. Ele semeia diante do altar do Senhor. Olha que coisa gloriosa. O interessante é que quando Gideão ele faz essa oferta ao Senhor e o anjo fica ali esperando ele preparar essa oferta, ele se coloca dentro de um princípio da palavra de Deus. Existe uma lei na palavra de Deus que se chama a lei da semeadura. Bem, aquele que planta, colhe. Olha que interessante. Aquele que dá, recebe. É lindo isso, porque Gideão, ele oferta diante do altar do Senhor e o Senhor recebe a sua oferta. Ele plantou e aquele que planta certamente colherá. Bem, o que eu quero dizer a você é, para vencer nos momentos de crise, nos momentos de adversidade, não depende das nossas circunstâncias ou daquilo que nos é favorável, mas depende da presença do Senhor conosco. E a estratégia que Gideão nos dá é, no momento de crise, fortalecer a fé em nosso coração é primordial, importantíssimo para que possamos vencer as batalhas. E este é o maná que nos enviou o Senhor do céu. E eu gostaria agora de orar pela sua vida. Querido e amado Deus, Senhor, eu quero apresentar, Pai, essa pessoa que está diante deste vídeo, diante do altar do Senhor. Eu quero orar por essa pessoa, eu quero clamar agora por essa pessoa que neste momento se encontra numa situação de adversidade, que neste momento se encontra numa situação de crise. Senhor, fortaleça a fé no coração desta pessoa. Senhor, dê ordem aos teus anjos a respeito desta pessoa. Senhor, ajude esta pessoa a prevalecer neste momento de crise, neste momento de adversidade. Conceda a ela, Senhor, a vitória. Pai Santo, opera o impossível, opera o milagre na vida desta pessoa. Senhor, eu quero apresentar esta pessoa agora diante do teu santuário e eu peço a ti, Pai, sê com ela, ajude, sustenta, fortaleça, vai à frente. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Bem, e este foi o maná que nos enviou o Senhor do céu. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Até a próxima.